Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. Vamos caminhar. Hoje eu estou vindo fora de hora, né? Eu tenho uma atividade, um encontro. 15h30 não, amor. Não é 15h30, não, é 17h30. Eu estou cada vez pior, tá vendo? Ainda bem que o Mozinho está aqui, deu uma corrigida, né? Resolveu me lembrar que eu estou falando as horas erradas. Hoje é 17h30, tá? Dia 13, 17h30, sábado, né? Mas eu vou fazer a reflexão de domingo, Evangelho de domingo, fazer uma passagem pelas leituras, né? Então vou falar sobre o 20º domingo do tempo comum, né? Então a gente vai fazer a nossa reflexão, né? A Bernardo é homilia? É homilia. É reflexão? É reflexão. É atualização? É atualização. Né? A boa homilia, quando bem feita, você lê a palavra de Deus, entende a palavra de Deus e atualiza a palavra de Deus. Né? Faço questão de lembrar que uma parte importante da nossa vivência é de atualizar, é trazer a palavra de Deus para o dia de hoje. Né? A gente sempre falou que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, ela tem que estar presente no dia de hoje, ela tem que nos falar sobre o dia de hoje. E se ela é eficaz, ela tem que mexer com a gente, ela tem que nos perturbar, ela tem que nos balançar. Né? O Papa Francisco fez uma vez uma fala, eu tenho até que recuperar essa fala, fazer alguma coisa. Oi, Graciele. Diane, oi, Diane, boa noite. Boa tarde, paz e bem. Estava falando, Diane, que tem uma fala do Papa Francisco que eu acho muito boa, que ele fala assim: uma fé que não te põe em crise é uma fé em crise. Uma fé que não te balança é uma fé que precisa ser balançada. Eu tenho que recuperar esse discurso dele, porque eu acho que é importante para nós, no dia de hoje, que a gente entenda que a palavra de Deus tem que nos perturbar, ela tem que mexer com a gente. A gente tem que ler a palavra, refletir a palavra e dizer assim: o que isso significa para mim hoje? Né? Então, estava falando, eu vou fazer a leitura do Evangelho de amanhã, vou fazer a reflexão para amanhã. Oi, paz e bem. Ah, Diane, tudo tranquilo? Como é que você está, Diane? Conta aí para mim. Né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, mas tem uns 2 minutinhos. Dá para você me dizer se você está bem, se está todo mundo bem em casa, como é que estão as coisas aí. Né? É muito importante que a gente tenha essa dimensão, né? Que a palavra serve para os dias de hoje. Essa palavra de hoje, esse evangelho que a gente vai ler, que vai ser lido nas igrejas amanhã, tem muito para nos falar para hoje, para o momento em que a gente vive. E, infelizmente, é um evangelho que vira e mexe, as pessoas manipulam ele. Né? Onde, quando trabalho muito, sim, muito trabalho, mas estamos bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Né? Entrou mais alguém. Quem é que entrou aí? Menes R. Eu não estou reconhecendo, mas boa tarde, paz e bem. Ô, Roberto, Diácono Roberto Guedes. Como é que você está, Diácono Roberto? Mozinha que olhou a menção do seu nome, está mandando abraço para você e principalmente para a Manuela. Né? Está mandando um grande abraço para ela. Né? Daqui a mais um pouquinho a gente vai começar com a leitura do Evangelho de hoje, aliás, de amanhã. Né? Roberto está dizendo assim: maravilha! Abraço em vocês, obrigado. Dá um abraço, um beijo em todos aí, Roberto. Vamos começar.
Então vamos fazer a reflexão. Manuela devolveu o abraço, amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 divididas contra 2, 2 contra 3, ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Daniel, psicoanálise, o Daniel entrou, boa tarde, paz e bem, Daniel. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura muito estranha. E, normalmente, as pessoas querem dar a ela um significado que ela não tem. Daniel está me mandando um grande abraço. Saudade, Daniel. Temos que marcar um dia para a gente se ver. Deixa eu passar essa epidemia doida. Para a gente começar a entender melhor isso, talvez é sempre bom ouvi-lo. Que bom, Daniel. Sabe, talvez valesse a pena de dar um pulinho na primeira leitura. Lá na primeira leitura nós vemos o profeta Jeremias. E uma coisa muito estranha. Chega algumas pessoas e falam ao rei, se queixando de Jeremias. Olha, Jeremias não é uma pessoa boa, não. Está abalando o moral da tropa. Está dizendo que o pessoal não deve entrar nessa guerra, não. Que devia todo mundo se entregar. Dá um jeito nesse cara, rei. E o rei? Vocês fazem o que vocês quiserem. E eles jogam Jeremias no poço para Jeremias morrer. É interessante que uma pessoa se manifesta, um eunuco, né? E é muito interessante porque o eunuco, para o judeu, é uma pessoa desprezível. Porque para o judeu, né, a gente, vamos dizer assim, a pessoa que não pode ter filhos é uma pessoa amaldiçoada. Daniel está falando que vai me mandar o WhatsApp dele. Manda sim que a gente vai se encontrar. Sabe, esse eunuco é que vem em socorro de Jeremias. E é muito interessante porque ele vira e fala para o rei: o senhor fez muito mal. E o rei olha, cai em si e manda resgatar Jeremias. Aqui a gente vê claramente uma divisão. Jeremias, o profeta, o servo do Senhor, se opõe a uma resistência da cidade contra os invasores. Mas Bernardo, como é que ele pode fazer isso? Os invasores, eles são perigosos, eles são isso. Jeremias sabia que a batalha estava perdida. Jeremias sabia que prolongar a resistência significava prolongar a morte e o sofrimento. Jeremias se coloca numa posição difícil em relação aos outros, porque para ele, proteger a vida, evitar o sofrimento, era mais importante do que ficar bem na fita, do que ser respeitado pelas pessoas. Ele prefere se expor ao risco do que, vamos dizer assim, ficar bem com a população. Então, ele, ao tomar a posição de dizer: vamos, parem de resistir, vamos nos entregar, deixa isso para lá, não faz sentido continuar nessa batalha,
Ele irrita os chefes militares, ele irrita os poderosos. Mas ele faz isso porque ele está seguindo a Deus. Eu volto a insistir que o profeta, ele faz três coisas. Todos os profetas da Bíblia fazem três coisas. Eles nos mostram o erro, eles nos falam o acerto e eles nos chamam para sair do errado para o certo. E nesse caso, estava errado ficar ali resistindo à agressão, porque não iam vencer aquela batalha, era claro isso. Então ele chama as pessoas para regredirem. Isso é um exemplo de divisão. Do mesmo jeito, é interessante aqui na carta aos Hebreus, lembrando que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Antigamente se achava isso, mas hoje em dia sabe-se que não. Então vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falarem a carta de Paulo aos Hebreus, mas não é Paulo que escreveu. Quem escreveu, Bernardo? Ninguém sabe. Mas aqui é muito interessante também, porque ele nos chama para uma visão que também mostra o papel da divisão. Né? A pessoa que enfrenta os pecadores, está disposto à infâmia, está disposto a sofrer, mas não se abate no desânimo. E não é que essa pessoa não se abata no desânimo porque ela tem algum distúrbio psicológico ou psiquiátrico que acha que está tudo bom. Não, eu sou que nem a Poliana, acho que está tudo lindo sempre. Não, não é isso. É que essa pessoa, ela se inspira em Jesus. Tudo que as pessoas que seguem Jesus devem fazer é olhar o caso com os olhos de Jesus. Ver a realidade com os olhos de Jesus. E quantas vezes na história de Jesus, Jesus foi atacado, Jesus foi ofendido, Jesus foi humilhado. E quantas vezes ele reagiu de forma violenta? Quantas vezes ele reagiu de forma agressiva? Já sei, vocês vão falar dos vendilhões do templo. Releiam. Mesmo no vendilhões do templo, naquele momento que as pessoas transformaram a casa de oração em casa de comércio, que foi uma coisa horrorosa, Jesus não agride nenhuma pessoa. Ele até vira os móveis, mas ele não agride as pessoas. Por quê? Porque a nossa relação com as pessoas é sempre uma relação de amor, mesmo quando nós discordamos. Aliás, eu diria que nós devemos ter uma relação de amor com todas as pessoas, principalmente quando discordamos das pessoas. Por quê? Porque nós nunca podemos deixar de olhar o mundo com os olhos de Jesus. E se nós olhamos o mundo com os olhos de Jesus, nós temos que amar a todos. Só que é muito fácil amar quem concorda com a gente. Difícil é amar quando você discorda de uma pessoa. E aí eu volto aqui ao Evangelho. E aqui no Evangelho a gente tem que prestar muita atenção, porque essa passagem de Lucas também está presente em Mateus. Provavelmente Lucas copiou essa passagem de Mateus, posto que Mateus conviveu com Jesus e Lucas não. Só que Mateus, se eu não me engano, 10, 34, 35, 33, uma coisa assim. Jesus fala assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, eu não vim pela paz, eu vim pela espada. Lucas fala que não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim pela divisão. E isso não pode ser entendido como uma proposta de violência por parte de Jesus. Há pessoas que queiram dar essa leitura. É verdade. Mas tomem muito cuidado
para que vocês não caiam numa leitura ideológica da Bíblia. Ideológica, sim. Todos temos ideologias. Nós vemos o mundo a partir de um conjunto de ideias. Então, nossa ideologia tem que ser cuidado. A gente tem que pensar, não é que a gente não tenha uma ideologia, a gente tem ideologia. A discussão é se a ideologia é contra ou a favor do Evangelho. Então, quando vocês forem fazer essa reflexão, esqueçam essa ideologia comum, essa visão comum, e pensem o seguinte: por que Jesus veio trazer a divisão se ele é o príncipe da paz? Não é? A gente não fala isso? Jesus não é o príncipe da paz? Porque a paz de Jesus não é a ausência de divisão, não é apenas a ausência de uma contra-argumentação, não é sequer apenas a ausência de conflito. A paz de Jesus é muito maior que essa. Sabe, a gente conversando aqui, me veio a lembrança de um poema, se eu não me engano, um poema de Pedro Casaldaglia, né, de Dom Pedro Casaldaglia, que ele fala de uma paz inquieta. A paz de quem segue a Jesus é essa. É uma paz inquieta. Eu não posso ter paz se meus irmãos e irmãs não têm paz. Como diz Isaías, a paz é fruto da justiça. Então, se nós não temos justiça, nós não podemos ter paz, mesmo que naquele ambiente que eu esteja haja paz. Se não há justiça, não há paz. Então, a nossa paz, a nossa tranquilidade é uma paz inquieta, como a de Jeremias. Jeremias estava bem, era um profeta da corte, um homem respeitado, mas ele tem a paz inquieta. Não, nós não podemos impor um sacrifício desnecessário às pessoas. Não, nós não podemos pôr as pessoas em risco. A paz inquieta. Não, eu não posso ficar em paz se meu irmão e minha irmã têm fome. Não, eu não posso ficar em paz se meu irmão, se minha irmã dorme na rua. Eu não posso ficar em paz se pessoas não têm emprego. Como diz o Papa Francisco, toda família tem a terra, teto e trabalho. Eu não posso ficar em paz se as pessoas não têm a devida vida, e vida em plenitude, que implica em saúde, educação, cultura. Cultura, Bernardo, cultura. Precisa. Né? É necessário que as pessoas tenham lazer, é necessário que as pessoas tenham tempo para exercer a sua religião e tenham a liberdade devida de exercer a religião que elas bem quiserem. Bernardo, não discutam comigo. A liberdade religiosa faz parte do bem comum. E quem disse isso não é Bernardo, são papas. Está, inclusive, na doutrina social da igreja. Mas, então, como é que a gente pode entender isso? A gente tem que se lembrar que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se nós somos sal, nós temos que dar sabor à terra. E qual é o sabor que a gente vai dar? Aquele sabor típico do amor de Jesus. Aquele sabor da acolhida, do abraço apertado. Aquele sabor do pastor que abandona 99 ovelhas para cuidar de uma desgarrada, porque ele ama aquela ovelha, ele quer acolhê-la, incluí-la no rebanho, mesmo que a ovelha não seja das mais bonitinhas. Sabe, nós somos luz do mundo. E se somos luz do mundo, nós devemos iluminar a região das trevas da morte, como Jesus fez ao se encarnar. E nós devemos ver as trevas que existem hoje na nossa sociedade e colocar luz sobre elas, para que elas acabem,
como Jeremias fez. Bernardo, isso é muito, eu não aguento. Eu sei que é difícil. Claro que é difícil. E esse é o problema, que quando a gente começar a fazer isso, as pessoas não vão gostar. Ninguém gosta de saber que está errado. Ninguém se sente feliz quando um erro é apontado. Então a gente tem que entender que pessoas reagirão contra nós. Novamente, nós temos que mostrar ao mundo Jesus. Sejamos fermento na massa, mas se alguém quiser desandar a nossa massa, nós somos os primeiros a cuidar dessa pessoa, a acolher com carinho, mesmo que ela não goste de você, mesmo que ela te critique, mesmo que ela seja até ofensiva. Não se deixe cair. Cuide, atenda, proteja. Isso vai incomodar os outros, isso vai fazer com que as pessoas reajam contra você. Não se perturbe. Segue em paz, produza a paz. Lembre-se, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Bom, essa é a reflexão que eu tenho, né? Essa reflexão é para amanhã. Então, eu daqui a pouco vou colocar ela no Instagram. Amanhã eu vou pôr um textinho também, um resumo desse texto, né? Que não dá para pôr o texto inteiro, porque não cabe tudo no Instagram. E também porque eu não escrevi o texto inteiro, eu escrevi um resuminho, né? Se você me for ver, Diane está mandando amém com mãozinha de oração e um girassol. Fiquei contente, ganhei girassol. Oba! Inclusive é o seguinte, amanhã de manhã, por exemplo, eu estou na comunidade de Santa Luzia. Eu vou fazer uma homilia lá. Não vai ser igual a essa. De noite, às 18 horas, eu vou estar na igreja, na matriz. Vou fazer homilia também. Não vai ser igual nem a essa, nem a de Santa Luzia. Mas, Bernardo, como é que é isso? Você cada hora fala uma coisa? Sim. A mensagem pode ser a mesma, mas a forma de passar a mensagem é diferente. Porque para cada comunidade, a palavra de Deus tem que chegar de uma forma diferente, senão ela não é viva nem eficaz. Tá? Então, vou me despedir de vocês. Hoje é o dia de uma pessoa muito importante. Vocês sabem de quem é o dia hoje? Santa Dulce dos Pobres. Sigam o exemplo dessa mulher maravilhosa que causou divisões. Ela causou divisões. Havia pessoas que diziam que ela era irresponsável, que ela era uma doida, que ela não podia fazer essas coisas. Rapaz, às vezes divide. Siga o exemplo dela. Vale a pena. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da irmã Dulce, do anjo bom da Bahia, da Dulce dos pobres, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Tenham certeza que a alegria do Senhor será a vossa força. Vamos em paz amanhã. Não, segunda-feira nós nos vemos às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.